Você está bem? Acordou bem? Já leu sua Bíblia hoje? Então vamos começar? Eu vou corrigir com você a atividade avaliativa 2, que terminou na quarta-feira, dia 5. Então vamos juntos. A primeira questão que a gente tem ali é uma questão muito simples, muito fácil. É uma questão que diz assim: em maio de 2018, a maior roda gigante do mundo, com 145 metros de altura, 100 raios, foi inaugurada na China. Esta roda gigante fica no centro de uma ponte que cruza o rio Balin e também é conhecida como Olho de Boa, em honra ao mar do mesmo nome que banha o litoral norte da província. A estrutura tem 125 metros de diâmetro e 36 cabines com capacidade para cada uma delas para 10 passageiros. Vocês têm esse enunciado no CPB, vocês têm disponível para vocês. Então, olha só, o diâmetro desta roda gigante é exatamente 36. Aliás, é 125 metros de diâmetro. 125 metros de diâmetro. Tem 36 cabines e cada cabine cabe 10 pessoas. Pergunta é: a distância entre uma cabine e outra é de quantos metros aproximadamente? Se necessário, você usa π como 3,14. Ok? Então, vamos começar a nossa festinha aqui. O diâmetro é 125. Na realidade, eu quero saber o comprimento dessa circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, eu tenho 2 vezes 3,14, que é o valor que ele pediu, vezes R. Eu não preciso colocar 2, porque 2 vezes R é o diâmetro. Então, eu tenho 3,14 vezes 125. Daí, eu não preciso dividir o diâmetro. 125 vezes 3,14 dá exatamente 392,5. O comprimento é 392,5. E ele diz que nós temos exatamente 36 cabines. Então, eu vou pegar esse 392 e dividir por 36 cabines, para ver de quanto em quantas cabines tem ali dentro. Então, eu tenho dividido por 36. É igual a 11. É igual a 10,9, 10,9, aproximadamente 11. Aí ele pergunta a distância entre uma cabine e outra. 11 metros. De cada 11 metros, aproximadamente, né? Porque na realidade seria 10,9. Cada cabine está a 10,9, aproximadamente 11 metros, uma da outra. Próxima questão. A próxima questão diz assim: o complexo Teodoro, que engloba as praças Teodoro e as alamedas Gomes de Castro e Silva Maia, no centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas como objetos de decoração, conforme a imagem a seguir. Você tem essa imagem, você tem essa questão no CPB Prova. Em matemática, chamamos de esfera de centro O, raio R, e conjunto de pontos de espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio, e ainda que seu volume é calculado como sendo 4/3, ó o volume, 4/3 de πr ao cubo. Legal? Se necessário, use π como sendo 3,14. A pergunta é: o raio de uma esfera é de aproximadamente 20 centímetros. Raio, 20 centímetros. E todas as esferas são iguais. O volume em centímetros. O raio é 20 centímetros. E está pedindo o volume de 10 dessas esferas. Então, volume vezes 10. Bom, vamos jogar na fórmula, né? 4/3 vezes 3,14 vezes 20 ao cubo. E eu já posso multiplicar por 10, porque eu quero o volume de 10. Gente, eu vou utilizar a calculadora para ser mais rápido. 20 ao cubo, 20 vezes 20 vezes 20, que dá exatamente 8.000. 8 vezes 3,14, não faz diferença a ordem, vezes 4 vezes 10.
dividido por 3. Dividido por 3. É igual, eu tenho aqui 334, então o volume é 334.933,33. Aí ele fala o valor aproximado em centímetros cúbicos. É exatamente 334.933,33. Resposta correta, letra C. Essa questão aqui não faz nem cosquinha, né? Número 3. A questão número 3, ele tem um recipiente. A questão número 3 é muito interessante você olhar o desenho. Eu não vou fazer o desenho aqui. Você tem ele disponível, então não vou fazer. Nós temos ali um paralelepípedo com base quadrada, 6. A altura do paralelepípedo é 15, só que foi colocar um líquido nesse paralelepípedo e a altura do líquido é 10. Então, entenda, eu tenho a base quadrada 6, a altura desse paralelepípedo é 15, só que a altura do líquido é 10, ok? E aí ele diz assim, se esse recipiente ele é como se fosse a altura é maior do que a base, ok? Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma das faces, vou tentar desenhar aqui, ó. Se esse recipiente for deitado, na realidade dá uma impressão assim que ele deita, aqui, ó. Se esse recipiente for deitado, a pergunta é sobre uma das suas faces não quadradas, a altura da água dentro desse recipiente passará a ser de quanto? Então, olha só, o 6, que era a tua base, esse aqui era a tua base, ela estava em pé, então aqui é 6, e aqui também aqui é 6. Aí, aqui seria 6, mas eu quero a altura do líquido, ok? Aqui é 6, aqui é 15, porque era como se eu pegasse essa caixinha e levantasse. Ó, a caixinha tá deitada, é como se eu levantasse. Aqui é 6, aqui tudo era 15. E a altura aqui é a altura do líquido, ok? Então, eu vou fazer o volume da figura 1 primeiro. O volume da figura 1 é exatamente 6 ao quadrado, porque é a área da base, né, que é um quadrado, vezes a altura. A altura ali eu tenho 10, a altura do líquido. Vai dar 360. Cuida com esse valor aqui, tá? O volume da figura 2. O volume da figura 2 é exatamente 6 vezes 15, área da base, vezes a altura. 6 vezes 15, eu tenho 90. Então, meu volume é igual a 90 H. Legal! Agora, eu quero saber exatamente essa altura. Exatamente essa. E o volume dessa caixa aqui continuou o mesmo dessa. Os volumes são iguais. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse volume, eu coloco 360, é igual a 90H. O 90 está multiplicando, passa dividindo. 360 dividido por 90, a gente acaba de achar que a altura é de 4 metros. Questão, 4 centímetros, desculpa aí, a caixa é de centímetros. Questão número 4. A questão número 4, vocês estão enxergando bem, estão? A questão número 4, ela tem, gente, um prisma. Prisma, você sabe que os lados são retangulares. Mas a base é um prisma triangular com base o triângulo retângulo. Aqui eu quero chamar a atenção. Pensa aqui comigo, ó, o triângulo é retângulo. E ele é retângulo em A, tá? Aqui tá mostrando no desenho A, B, C. Eu quero só mostrar uma coisa com vocês. Ele fala assim, considere um prisma. A altura do prisma, ele diz aqui que é 5 centímetros, ok? Aqui ele sobe, né? 3 retângulos e fecha de novo o triângulo lá em cima. Ele diz assim, considere um prisma reto cuja base é um triângulo retângulo ABC. E é retângulo em A. Sendo a medida do lado AB 6 centímetros. Opa, aqui eu tenho 6 centímetros. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. E a projeção ortogonal do lado AB
sobre a hipotenusa BC é 3,6 centímetros. O que é essa projeção ortogonal? Gente, se você voltar um pouquinho lá no 9º ano, você vai ver as relações métricas. As relações métricas falava assim, ó, a altura, você tem um triângulo retângulo, a altura forma 90 graus com a hipotenusa. Aí vem a projeção ortogonal. A projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa, ou seja, sobre este pedacinho. Ele disse que é exatamente 3,6. Ó, esse pedacinho é 3,6. Eu não posso dizer que aqui é 3,6 e 3,6, porque não necessariamente a projeção vai ser exatamente na mediana. Isso não existe, ok? Pode acontecer, como pode não acontecer. E aí ele pergunta qual é o volume. Qual é o volume? Bom, volume é a área da base vezes a altura. Eu tenho que fazer a área do triângulo. A área do triângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Eu preciso achar o cateto. Aqui eu vou utilizar, então, aquelas relações métricas. A relação métrica que eu vou utilizar aqui, ó, percebe que eu tenho um triângulo retângulo aqui? Ó, o retângulo, hipotenusa, cateto e cateto. Aqui eu vou chamar de altura. Cateto, cateto, hipotenusa. Por que eu sei que o 6 é hipotenusa? Por causa dos 90 graus. Então, eu teria aqui, ó, 6 ao quadrado é igual a 3,6, eu estou fazendo Pitágoras, mais h ao quadrado. 6 ao quadrado, nós temos 36. Menos 3,6 ao quadrado, dá exatamente 12,96. 12,96. Igual a h ao quadrado. 36 menos 12,96, nós vamos ter 23,04. É igual a h ao quadrado. Expoente passa em forma de raiz, 23,04 é igual a h. Gente, se você quiser, você pode utilizar a calculadora, mas você sabe que na prova a gente não utiliza, no Enem não utiliza, e aqui a gente não ia precisar utilizar, sabe por quê? Eu acabei de achar que essa medida da altura é 23,04. Gente, para eu achar isso aqui, eu vou chamar de m. Lembra daquela fórmula? H ao quadrado é igual a mn, ou seja, as projeções? É isso que eu vou usar. O meu h vai ao quadrado, é a hora que vai eliminar a raiz. Então, eu teria aqui, ó, h ao quadrado é igual a mn. São as relações métricas do triângulo retângulo. Então, eu teria aqui, ó, 23,04 ao quadrado, é raiz, né? É igual a 3,6 vezes m. Potência e raiz elimina. 3,6 está multiplicando. Então, eu teria aqui, ó, 23,04 dividido por 3,6 é igual a m. Gente, essa divisão dá exatamente 6,4. Eu acabo de descobrir que esse pedaço aqui é 6,4. Ai, segundo ano. Ai, se eu pensasse antes. Meu cateto é 6. 6 para mim é 3 vezes 2. Minha hipotenusa é 3,6 mais 6,4, que eu acabei de achar, que dá 10. Opa! Hipotenusa, 5 vezes 2. Cateto, 3 vezes 2. O outro cateto, 4 vezes 2, que é 8. Então, eu acabo de achar que o cateto aqui é 8. É o triângulo pitagórico. Aí, ele pede o volume. Volume, pessoal, é a área da base. A minha base é um triângulo. Então, é 6 vezes 8 dividido por 2, vezes a altura desse prisma. A altura é 5. 6 vezes 8, 48 dividido por 2 é 24. 24 vezes 5, nós temos 120 centímetros cúbicos de volume. Na realidade, não é difícil, mas a partir do momento que a gente vai prosseguindo, as coisas vão ficando mais bonitinhas, mais legais, ok? Pessoal, descansa um pouquinho, eu faço daqui a pouco o outro.